Imagina comigo, você e uns amigos encontram um jogo na boa e velha era de anarquia, quando o mundo mal tinha luz e a sociedade ainda era algo novo, ou seja, nos anos 90. O nome desse jogo é Active Worlds. É um MMO, um daqueles que aguenta gente pra caralho ao mesmo tempo, e é aquela putaria, gente pra cacete pra todo lado. Aqueles jogos completamente focados em socializar, em você criar os seus próprios mundos e conversar com pessoas. Vocês jogam juntos por um bom tempo, participam de quests, viajam por ali e por aqui, descobrem a mitologia inventada por outros jogadores, criam seus próprios personagens, suas próprias histórias, fazem amigos, inimigos, criam lares. Você começa até a web namorar esse NPC aqui, mas aí você cresce. Você vai perdendo o interesse, vai sendo atraído por outras coisas, e eventualmente esquece desse jogo que você jogava com seus amigos. Agora imagina como você ia reagir se em 2016, 20 anos depois desse jogo virar uma memória ardente no fundo da sua cabeça, ele começar a ganhar uma onda enorme de atenção, não só como um jogo antigo, mas como um jogo abandonado que permanece de pé, e principalmente como um jogo assombrado. An NPC just said, "Hello, traveler, are you lost?" Actually, yes. Hitomi Fujiko, esse é o nome que trouxe o Active Worlds de volta ao holofote. Oi, meu nome é Pinho. E hoje, seguindo a onda de começar essa nova fase e de terminar os vídeos que eu quero fazer a mocota, hoje a gente vai falar sobre memórias e como se lembrar é uma arte. Se puder deixar um gostei desse vídeo e se inscrever aí, comentar alguma coisa aí embaixo, eu agradeço muito. Eu tô um pouco doente, se a minha voz estiver um pouco estranha, mas o show deve continuar. 27 de março de 2016. Um streamer chamado Vinesauce encontrou um jogo completamente abandonado. Um MMO dos anos 90 chamado Active Worlds. Depois de passar alguns bons tempos explorando mapas aleatórios, ele chegou em um em específico. Um mapa chamado AW Myths. Um mundo completamente macabro, cheio de criaturas horrendas, com rios de sangue e lava, existindo completamente sozinho, sem a presença de nenhum jogador. A história de centenas, talvez milhares de jogadores, mas sem ninguém para viver ou ver nada disso. Pelo menos foi assim por muitos anos, até o Vini chegar. Quando ele entrou no mapa a primeira vez, ele começou a pensar sobre como era bizarro estar num lugar onde ele sabia que várias pessoas já tiveram no passado, mas que hoje em dia era completamente vazio. É tipo visitar uma cidade fantasma, mas em um ambiente completamente virtual. Ele chamou isso de arqueologia virtual, e eu gostei muito desse nome, eu acho esse nome muito da hora. E realmente, é muito bizarro pensar nisso, porque a internet é razoavelmente antiga hoje em dia, sabe? Tem muitos anos que as pessoas fazem coisas online, e é só estranho parar pra pensar em quantos Active Worlds não tem por aí, quantos servidores de Mine não estão ligados até hoje e abandonados. Eu tenho um mundo com meus amigos que eu jogava há algum tempo atrás, ainda quero muito fazer vídeo sobre ele, que é a Renascença. Eu já falei dele algumas vezes aqui no canal, e é só muito estranho pensar em quantos Active Worlds devem existir pela internet, quantos jogos abandonados e quantas histórias existem e ninguém nunca vai saber sobre elas, sabe? Quanta coisa já virou Lost Media por aí. Em um determinado ponto, explorando o mapa, o Vini ficou preso através de um portão que ele não estava conseguindo passar, e um NPC chamado Hitomi Fujiko abriu pra ele. E é uma história muito interessante, pra te falar a verdade, é bem divertida, porque enquanto o Vini tá conversando com esse NPC e o NPC vai contando um pouco da história desse mundo, e ele vai falando que todo mundo desapareceu e que só sobrou ele, o Vini vai começando a indagar se esse NPC é um NPC mesmo. E depois de um tempo, eles começam a discutir sobre se esse NPC é real ou não é. E o NPC começa a ficar autoconsciente, ele começa a se questionar se ele é real, ele começa a se perguntar pro Vini se ele existe, e o Vini começa a responder que não sabe, e ele começa a ficar desesperado, e é uma coisa muito divertida de se assistir. Na época ninguém sabia o que tava acontecendo ali, e é muito macabro, é divertido pra caralho, e ninguém sabia o que pensar, o que tava acontecendo, se isso tinha sido planejado ou não, mas a reação do Vini era tão genuína que não tinha como ser planejado, e não tinha como ninguém entrar lá pra ver o que tava acontecendo, porque quando você vai entrar no Active World, você precisa criar uma conta e demora uns dias pra você ser aceito. A empresa tem que ir lá e aceitar a sua conta ser criada. Eu sei disso porque eu joguei o jogo e a gente vai falar disso daqui a pouco. Depois de alguns meses foi revelado que o Hitomi Fujiko era um personagem de um dos mods, de uns admins, e foi revelado que o server não estava abandonado, na verdade, e que tem um cara chamado Garrick, que é tipo o ADM principal desse server, que cuida dele até hoje, atualiza as coisas nele, muda a lore do jogo até hoje, que ele escreveu um livro baseado nisso. E é estranho ver o carinho que o Garrick tem por esse mapa em específico, esse mundo. Ele fala que não consegue abandonar isso porque foi uma parte muito grande da vida dele, e esse meio que é o mundinho dele, onde ele cria as coisas dele, e eu meio que posso entender. Eu jogo RPG de mesa com os amigos meus até hoje, e eu já passei por vários grupos de amigos diferentes, cada um contou um capítulo diferente da história do mesmo universo, e é um sentimento muito bom ver essa coisa toda crescendo e mudando. Então, até um certo ponto eu consigo entender por que o Garrick não deixou esse mundo de lado. Eu conheci essa história toda em 2020, quando o Bruno Hataki fez um vídeo sobre isso, e eu gostei muito do vídeo dele, e depois de assistir o vídeo dele eu falei,
caralho, que história da hora. Eu quero muito poder contar isso também e quem sabe não ajudar mais gente a conhecer sobre isso, a descobrir esse mundo, a descobrir essas coisas. Então eu juntei dois caras que eram amigo meu na época e a gente foi explorar esse mundo. E eu adoraria mostrar as gravações aqui, mas já tem muito tempo e essas gravações infelizmente se perderam no tempo, mas eu tenho alguns resquícios, algumas prints que eu tirei enquanto eu montava o roteiro do vídeo pela primeira vez, dos caralho. Essa aqui é a Lucy Pernuda. Eu não lembro absolutamente nada sobre ela, eu só lembro que as pernas dela ficavam bugadas na cadeira. Olha essas pernas! Tinha também esse tigre, que era um tipo de barman que já foi um marginal e ele encontrou o próprio caminho na vida e aí ele virou um barman. E eu acho isso muito legal porque os NPCs desse mundo têm uma história, têm a própria origem e é muito divertido. Eu lembro que quando eu andei por esse mapa, eu passei alguns dias andando por esse mapa, explorando ele e vendo o que tinha lá. E uma coisa que eu posso te dizer com certeza e que é muito legal é que as pessoas criaram as próprias histórias, os NPCs mudavam e evoluíam e cada um dos NPCs que você interagia com tinha uma descriçãozinha deles, com a história deles. Isso é muito legal. Mesmo que seja um jogo abandonado, mesmo sem nenhum jogador, o AW Myths parece vivo, justamente por causa do que o Garrick fez e dos NPCs e tudo mais. Apesar de ser um mundo morto, ele tem uma história própria e você consegue ver isso. Esse mundo cheira a paixão e a uma coisa que com certeza muita gente dedicou muito tempo lá. E eu só fico imaginando como que deve ser os caras nos anos 90 fazendo RP de texto, sentado nas cadeirinhas de uma igreja, conversando, fazendo web aula no mundo. É divertido pensar no que as pessoas podem ter feito nessa época, porque eu consigo me identificar muito com o que eu fazia na época que eu jogava MMO e me deixa feliz pensar que muita gente criou memória com isso. Mas memórias eventualmente morrem, e a gente sabe disso. Quantas pessoas você já conheceu e você não lembra o rosto delas? Você não lembra a voz delas? Esses dias eu tava caminhando de volta da escola com um amigo meu, e ele tava me falando sobre um cara que ele quebrou em dois, que ele desceu o soco. E eu lembrava do nome da pessoa, mas eu não lembrava quase nada sobre a aparência dele, sobre como ele era como pessoa, mas eu lembrava do nome, especificamente do nome. E me deu um sentimento estranho, porque eu tava ouvindo a história dele, sobre como ele quebrou o cara na porrada, e eu tava me perguntando, caralho, eu lembro desse nome, eu lembro onde eu conheci essa pessoa, mas eu não lembro nada sobre ela. E na minha cabeça, enquanto ele contava a história, eu tava imaginando essa silhueta, que era uma mistura de várias outras pessoas com o mesmo nome que eu já conheci. E depois quando eu parei pra pensar nisso, eu senti um estranhamento muito forte. E é por isso que a gente vai transicionar pro próximo tópico que eu queria falar aqui, Everywhere at the End of Time. Eu conheci esse álbum pela primeira vez em 2020, no começo da pandemia ali, não no começo, mas ali em outubro de 2020, quando um colega meu, o Lau, me mandou uma mensagem no Zap, sem contexto nenhum, a gente não se falava há meses. Ele virou pra mim no Zap do nada e falou, Pinho, se liga, álbum de demência. E eu fui olhar, e era esse álbum instrumental, com uma vibe tão estranha pra ele, e eu me senti tão estranho ouvindo o comecinho dele ali, e eu não tinha entendido por que ele tinha chamado de álbum de demência. Mas aí eu parei pra ler as coisas que estavam escritas na descrição do vídeo, e eu comecei a entender. Everywhere at the End of Time, ou Em Todos os Lugares até o Fim dos Tempos, é um álbum que tenta simular a demência, o Alzheimer, pra ser mais específico. Ele tem 6 estágios, e cada um desses estágios é uma etapa diferente da progressão da doença. E na época que eu ouvi esse álbum, eu comecei a ficar tão perturbado com a ideia de perder as minhas memórias, e essa sempre foi uma coisa que me atormentou muito. Quando eu era criança, a minha mãe me falava sobre o livro de Apocalipse na Bíblia, e eu sentei pra ler a Bíblia, e eu tinha muito medo de morrer, porque a minha mãe falava que quando a gente fosse pro paraíso, a gente ia perder as memórias, e eu não queria esquecer da minha mãe, nem dos meus amigos, nem dos meus pais. Eu tinha muito medo disso, muito medo. Acabou que hoje em dia nem Deus eu acredito mais, mas na época esse sentimento me aterrorizava, e até hoje eu tenho muito medo de esquecer das coisas. Memórias são uma coisa muito importante pra mim, então a ideia de perder elas é honestamente assustadora. Por isso, quando eu conheci Everywhere at the End of Time, e eu comecei a pensar sobre Alzheimer, que era uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça antes, eu comecei a ficar genuinamente perturbado. Então ouvir esse álbum inteiro de 6 horas me deixou permanentemente marcado, positiva e negativamente. Tem 2 anos que eu ouvi Everywhere at the End of Time, e eu lembro perfeitamente de tudo, eu lembro perfeitamente de como eu me senti. Ainda mais porque depois eu descobri que esse álbum era feito de músicas de ballroom, músicas de salão de dança, daqueles vocês estão ouvindo o sample aí no fundo, e principalmente a primeira música que toca, que é um sample de Heartaches. Eu ouvia Heartaches em si, a música original, muitas vezes depois disso, e ela me marcou muito. Então o fato de serem samples, de serem tipo beats de outras músicas, sem o cara cantando, só com a melodia, e ver isso se deteriorando com o passar dos estágios, memórias são o que compõe o que a gente é como ser humano, mas ao mesmo tempo elas são tão frágeis, e é estranho pensar que se você bater a cabeça da forma errada, você pode esquecer tudo que você viveu até hoje. Às vezes a gente esquece como que tudo é tão frágil,
E que se lembrar até um certo ponto é um tipo de arte, porque não é todo mundo que pode fazer isso. E se expressar é muito difícil. A gente não nasce sabendo se expressar corretamente. Uma criança só sabe chorar. Enquanto adulto aí só não sabe gritar, sabe? Só grita, só fica puto. É difícil atingir um equilíbrio pra balancear nossas emoções e saber explicar o que a gente tá sentindo. E memórias e emoções são completamente ligadas. Tem tanta gente que fala que queria esquecer de certas partes da vida, de certas escolhas, de certas consequências, e eu genuinamente não consigo acreditar que esquecer é uma coisa boa. Porque se você esquece quem você é, você esquece o que você aprendeu com os seus erros e com os seus acertos. É por isso que apesar de ter feito muita merda na minha vida, eu gosto de lembrar desses erros, porque eles me impedem de repetir eles, sabe? A cada erro, a cada burrice, a cada coisa idiota que você faz, você aprende, você cresce. Então qual que é o ponto de esquecer? Porque se você esquece, você vai repetir. Everywhere at the End of Time me marcou muito na época que eu ouvi, porque a ideia de esquecer me apavora. Até hoje me apavora muito. Falar sobre isso é difícil pra mim, porque é uma coisa que a gente não tem o mínimo controle sobre. Se você esqueceu, você esqueceu. Talvez alguma coisa te faça lembrar de alguma coisa ou outra, mas Alzheimer, por exemplo, se você esqueceu, você esqueceu, sabe? E você vai vendo a sua mente queimar aos poucos e você não vai podendo fazer nada sobre isso. Não existe o que você possa fazer a não ser esperar. Até um ponto onde você não é você mais e todo mundo que te conhecer um dia vai estar sofrendo por isso, mas você não vai nem entender o que tá acontecendo. E isso pra mim é perturbador. E é por isso que o final do álbum pra mim é muito tocante. No finalzinho do álbum, no final do 6º estágio, tudo muda. Porque o que no começo, ali no estágio 1, eram só músicas de ballroom, versão instrumental, vão se deteriorando ao longo dos 6 estágios. E lá pro estágio 3, você começa a perceber que tem alguma coisa de errada. No estágio 4, as músicas começam a cortar do nada e começar outras. E as coisas começam a perder o nexo. No 5º estágio, é praticamente só estática, com alguns níveis de melodia de vez em quando. E o 6º estágio é só estática, por 1 ou 2 horas até o final, até os 5 minutos finais, quando a melodia volta com esse tom angelical e depois tudo para. Eu saí chorando disso. Eu ouvi esse álbum 2 vezes ao longo de 2 semanas na época que eu tava investido nisso. E eu saí completamente afetado aí. Eu levo muita coisa que eu aprendi nessa época até hoje. Eu não sei quantos vídeos de review eu vi sobre esse álbum. O quanto que eu estudei sobre Alzheimer e sobre memórias. Eu fiquei completamente fixado nisso por um bom tempo e eu sinto que eu aprendi muita coisa. Foi uma época especial. A época que eu descobri o Active Worlds e que eu descobri o Every End of Time foram muito próximas. Foi a época, inclusive, que eu comecei a querer fazer o último vídeo que eu fiz, o Metamorfose. Esse vídeo, inclusive, era pra ser uma parte 2 desse vídeo originalmente, mas se você quiser considerar, você pode, mas você não precisa ver ele pra entender. Eu só fico muito feliz de lembrar de quem eu conheci, de lembrar das minhas decisões. E esse canal é uma forma disso, de eternizar as minhas memórias, porque tem coisas que eu vou esquecer. E é legal ter um lugar pra voltar. O HPibo, querendo ou não, é só uma fração das minhas memórias, das minhas opiniões, dos meus medos. E se algum dia eu morrer, as pessoas que me amam podem vir aqui e lembrar de mim. De qualquer forma, meu nome é Pinho e muito obrigado por assistir. Se você tiver gostado desse vídeo, por favor, deixa um like, se inscreve aí, compartilha pra um amigo, comenta alguma coisa aí embaixo. Eu te vejo na semana que vem. Bye, bye.